Atlético na Série B do Campeonato Brasileiro, levando goleada vexatória, com direito à torcida ainda tentando apoiar o time de alguma forma e cantando o hino do clube. Eu poderia estar falando do jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto nesse domingo passado, mas hoje a gente vai relembrar aqui de outra goleada que o Atlético sofreu e que mudou os rumos da história do clube. Hoje vamos relembrar o fatídico Atletiba da Páscoa. O Atlético tem China e não dá para confiar. China faz contra. Final Coritiba 5, Atlético Paranaense 1. Muito animada das duas torcidas. Nós não nos conformamos mais com essa situação já há algum tempo. Demos um grito de basta, de alerta já há quase um mês, que o Atlético não poderia continuar da forma que vem sendo administrado. Então, o Conselho tomou a nosso pedido, foi solicitada uma reunião do Conselho, essa que eu me referi, que permanece em aberto, e o Atlético buscará e resolverá seu destino. Era 16 de abril de 1995, um domingo de Páscoa. Coritiba e Atlético se encontrariam pelo Campeonato Paranaense. Mas no Brasileiro, ambas as equipes estavam jogando também a segunda divisão, como nesse 2025. Os dois times concordaram em jogar os clássicos no Couto Pereira. Por isso mesmo, o mando sendo do Atlético, o jogo acabou sendo no campo do rival. O Atlético, vale lembrar, vinha num momento de rompimento com a federação após passar 10 anos jogando no Pinheirão, a torcida insatisfeita com a distância do campo, queria voltar para casa. Então o Atlético passava aí por esse período de mudanças, tentando modernizar o time também e também voltando para casa, o que iria acontecer um mês depois. Voltando para o Atletiba da Páscoa em campo, 10 minutos de jogo e já estava 2-0 para o rival. O Atlético atônito só viu o rival tocando passes, não conseguia tocar na bola e a coisa só piorou, porque ali pelos 32 minutos o Jedson ampliou o placar para os alviverdes, fazendo 3-0. No intervalo da partida, a torcida atleticana decide mostrar todo o seu amor, todo o seu apoio, o sentimento de atleticanismo e levantar ela mesma o time. Começou a cantar o hino do clube a plenos pulmões. Quem entrasse no Couto Pereira e olhasse o placar e achar que tinha alguma coisa errada, que estava 3-0 para o Atlético, não 3-0 para o Coxa, tamanha era a festa dos rubro-negros. E isso parece ter dado aí um momento de acordar para o nosso time, porque no início do segundo tempo, o Atlético consegue diminuir um pouco, fazendo ali 3-1 com Pádua. O zagueiro aproveitou e marcou após uma cobrança de falta marcada na lateral do campo, que foi a catarse aí de vez para os atleticanos cantarem ainda mais alto. Apesar disso, o time realmente não conseguiu fazer mais nada e assistiu em campo o Brandão marcar mais um e ainda encarar o fato de que o nosso zagueiro, o outro zagueiro China, fez um gol contra, terminando em 5-1 para o Coritiba, com direito ao hat-trick do Brandão, que comemorou seu último gol imitando um coelhinho da Páscoa. A gente podia estar falando esse jogo por si só, por ter sido uma goleada que não acontecia desde 1958, quando foi invertido, né? O Furacão ganhou de 5-1 do Coritiba, mas é que o Atletiba da Páscoa acabou marcando aí a reviravolta na história do Atlético, porque dizem aí, né, há muitas versões dessa história muito românticas, de que o Petralha teria invadido o vestiário, né, tava puto, ficou puto com o resultado, tudo que vinha acontecendo com o clube, mas a verdade é que sim, ele ficou incomodado com tudo que estava acontecendo, com a goleada vexaminosa do jeito que foi, mas já vinha se articulando dias antes aí sobre os rumos que o Atlético ia tomar. A goleada deu início a uma verdadeira revolução na Baixada. Inconformado com a maneira que o rubro-negro vinha sendo administrado,
o conselheiro Mário Celso Petralha promoveu uma verdadeira virada de mesa, fazendo com que o então presidente Hussein Reich deixasse o cargo. O fato é que depois do Atletiba de Páscoa, com o chocolate que o Atlético tomou, 2 dias depois, Hussein Reich, então presidente do Atlético, renunciava e o Petralha reuniu aí, então ele era conselheiro na época, reuniu um time de dirigentes para liderar a revolução atleticana, pegou a presidência aí do clube e liderou então todas as mudanças que o Atlético passou desde 1995. Prioridade nossa a curto prazo, um grande plantel, um grande time para o Atlético tentar subir para a primeira divisão profissional do nosso Brasil. Construção da Arena da Baixada, construção do CT, toda a modernidade, o título de campeão brasileiro em 2001, os títulos que vieram em seguida também, né? Ganhar a Copa do Brasil, bi da Sul-Americana, assim como também as participações na Libertadores e os 2 vices, né? As 2 chegadas às finais de 2005 e de 2022. Mas teve aí também no caminho percalço também 2 rebaixamentos em 2011 e agora em 2024. E por que lembrar do Atletiba de Páscoa justo agora, né? Essa goleada que quase ninguém quer lembrar, mas se lembra porque acabou sendo aí no dia a comemoração foi do Coritiba, porém nos anos seguintes tiveram que assistir aí o seu maior rival crescendo e mudando de patamar na história do futebol. Mas o fato é que o Atlético levou agora também mais uma goleada, uma das que entra pro hall aí de vergonhas passadas na arena. E diferente do Atlético daquela época, né, que estava se reestruturando, tentando ter uma estrutura, não tinha, né, nem campo direito, quem dirá um CT de treinamento, agora o Atlético é realmente um clube com estrutura de clube de Série A, que não deveria ter sido rebaixado, tem dinheiro, né, tem tudo em ordem, não deveria estar jogando a Série B e muito menos estar passando por vexames e vergonhas jogando a 2ª divisão do campeonato. Então, assim como aquela goleada foi vergonhosa, mas também deu pontapé inicial aí para mudar o rumo da história do clube, mudar o jeito que as coisas vinham sendo feitas ali dentro, principalmente se falando de gestão, a gente lembra agora disso porque realmente a goleada sofrida para o Botafogo de Ribeirão Preto é vergonhosa e vem também num momento que a torcida quer mudanças no clube porque não quer assistir o Atlético estar passando por tudo isso sem precisar tendo estrutura. Não há explicações para o Atlético estar sofrendo do jeito que está sofrendo jogando essa Série B, que nem deveria estar na Série B. Então, quem sabe seja aí um pontapé inicial para mudar também os rumos agora na história do Atlético. Barbieri caiu, já é aí uma mudança, gente, ter novo técnico, mas a verdade é que também muitas outras mudanças precisam ser feitas. Quem sabe a partir aí dessa goleada abrir os olhos para que o Atlético mude de novo os rumos da sua história.